Beleza, galera? Espero que todos estejam bem. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que me deixa completamente perplexo aí e sobre capital erótico também em todas as áreas da vida. Eu tenho alguns vídeos falando sobre capital erótico aqui já e eu sempre também abordo o assunto de leve aí nos vídeos que eu venho postando aí no canal. E hoje eu quero abordar de forma mais profunda e analisando por que os homens, a cada dia que passa, os homens vêm assumindo e pegando mais traços femininos para si. Muitos casos sem perceber, de forma totalmente involuntária, ok? Isso vem através aí do condicionamento que o homem sofre, não só através de condicionamento, mas também de forma a inflar o próprio ego do homem, tá? Através de traços femininos. Para explicar isso, nós precisamos entender aí sobre o capital erótico, como que funciona o capital erótico. E como que começou a surgir essa ideia aqui na minha cabeça? Simplesmente observando os vários canais, observando os homens, como os homens, a maioria dos homens estão se portando hoje em dia, e principalmente esses canais de homens aí, que é um canal de casal, que o homem e a mulher fazem vídeo juntos. Quando você começa a observar as atitudes dos homens, você vai ver que é um total condicionamento, é uma total submissão do homem à mulher, né? Inversão de valores, um assunto globalista. E você vai ver que o homem aceita isso. E por que que o homem aceita, né? E aí começou a surgir a dúvida aqui na minha cabeça. Eu comecei a pensar, comecei a analisar a situação e eu cheguei a algumas conclusões aí que eu quero compartilhar com vocês. Então, quando nós vamos falar sobre capital erótico, sobre capital, né? O que que é capital? O capital, ele é aquilo que me concede poder de escolha e poder de troca. Então, quando eu tenho poder de escolha e poder de troca através do capital, aí qual que é o capital da mulher? O capital da mulher é simples, é o corpo dela, ok? Antigamente, lá nos tempos muito remotos, ou até hoje em dia, mas nos países mais árabes, qual é o capital da mulher em si? Não é nem o corpo, né? Mas é o poder de gerar filhos, de dar filhos para o homem. Então, é normal, principalmente ali no período bíblico, quando você escuta que era uma vergonha para a mulher não ser feia, mas era uma vergonha para a mulher ela não gerar filhos, ela não dar filhos para o homem. Então, hoje, aqui no nosso mundo mais moderno, nós vemos que isso foi totalmente invertido, tá? O capital erótico da mulher em si está no corpo dela, na beleza dela. Já o capital do homem é o tempo e o trabalho, o quanto ele pode produzir através do tempo dele. Então, por isso que se eu for ir para a área dos negócios, para o homem, você vai ver muita gente falando para você não vender o seu tempo, né? Você tem que cuidar do seu tempo. Você tem que investir o seu tempo de forma inteligente para você se dar bem nos negócios, ok? Então, a partir do momento que você pega o seu capital, o seu poder de troca, porque o tempo é o seu capital. Então, a partir do momento que você pega o seu capital e troca pelo capital de outra mulher, é uma troca injusta, é uma troca que ela não é válida e não é inteligente. Então, você vai ver que quando a mulher ela vai exercer o poder de troca e escolha dela, ela vai exercer através do corpo dela, não através do que em si ela pode produzir, porque até o que ela pode produzir é relacionado ao capital principal dela, que é a beleza. E é interessante porque tem até um posto de gasolina perto da minha casa que todos os frentistas, homens, foram trocados por frentistas do sexo oposto. E aí fica a grande pergunta, né? Por que será, né? Por que será que colocaram os seres de luz como frentistas do posto de gasolina? Todas. E é engraçado que o posto é cheio de gado, né? É cheio aí de Blue Pill. Mas enfim. E aí nós podemos encaixar aqui com outras realidades, né? Quando vem entrando aqui mais as redes sociais,
Quais são os perfis de mais sucesso? São perfis femininos. Os perfis aí com mais que mais tem interação são perfis femininos. E aí quando eu começo a pensar o porquê que o homem vem pegando para si traços femininos. Aí você começa a desenvolver essa ideia, você vai ver que a cada dia que passa, o homem vem desenvolvendo mais o seu corpo, mais a sua imagem física, mais a sua estética e mais ainda a forma como ele vende a imagem dele, né? Sendo que o capital dele em si não é através da imagem, mas é através do tempo. Então, por que o homem trocou o capital erótico dele, que seria o tempo, pelo capital feminino, que é a beleza, a estética? Então, foi a essa conclusão aqui que no final eu cheguei, né? Que o homem, a cada dia que passa, ele está assumindo mais traços femininos para alterar o capital erótico dele, né? E não em si se tornar mais o tempo ou o trabalho braçal, e sim se tornar a beleza física, tá? E aí isso engloba várias pautas aí globalistas, né? Vários objetivos que o sistema no geral em si tem, né? Pro homem, que é descaracterizar o homem em si e inverter o valor que o homem tem aí no universo. E como o homem vem sofrendo um condicionamento, o que que acontece? O homem ele acaba não percebendo na armadilha que ele cai. Então, o objetivo dos homens hoje em dia em si com a imagem, né, através da imagem deles, é vender o corpo deles, assim tornando o seu principal capital erótico, né? E tendo como principal forma de escolha e moeda de troca exatamente o próprio corpo, tá? Então é por isto que a cada dia que passa você vê mais homens seguindo tendências, principalmente nos canais Red Pill, nos canais aí que fazem parte da machosfera. Você vê cada dia mais homens tendo total cuidado com a sua estética, não simplesmente como saúde, tá? Muitos usam aí o cuidado com a saúde como subterfúgio simplesmente para encobrir uma mentira, que é o quê? Vender a sua imagem, assim como é normal das mulheres, tá bom? Então, galera, por hoje é isso, basicamente que eu queria falar com vocês. Eu acredito que através desse vídeo aqui, eu consegui iniciar o assunto. Pretendo gravar outros, pretendo complementar mais esse assunto aqui também, tá? Que eu acredito que seja um assunto bem extenso. Se você gostou do vídeo, se for útil para você, considere aí curti-lo, compartilhar, comentar, complementar o vídeo também se você tem alguma ideia diferente ou algo que acrescente a este conteúdo, e até a próxima.